Ei, humano, esse vídeo é apenas um corte. Caso queira ver o vídeo completo, basta clicar no card aqui em cima. Eu vou dar um apanhado geral, né? Só para mostrar como não basta só também conhecer sobre os dados, você precisa dominar o método, né? Por mais que seja a parte mais fácil, né? Eu falei, eu levei 40 minutos para implementar esse tipo de coisa, né? Mas, para entender mesmo, talvez eu vá levar ainda muitos meses, né? Vejam que eu usei 7 técnicas, tá, pessoal? Por que eu usei 7? Eu não confio no... Porque pode ser que muitas delas nem funcionem, né? Você tem que testar o máximo possível, né? Então, por exemplo, essa aqui é a primeira técnica que eu proponho, né? Os, os vizinhos próximos, né? Então, ele vai classificar essa estrela que ela é roxa ou ela é amarela, né? Bom, se a gente considera 3 vizinhos, ela é roxa, porque a maioria dos vizinhos é roxo. Agora, se eu considero 6 vizinhos, aí você tem uma maioria de amarelos, né? Porque são 4 amarelos e 2 roxos. Aí ela vira amarela. Então, entender como o algoritmo funciona é fundamental, né? Senão você está testando uma coisa, fica uma caixa preta, né? A gente pode pensar também na aplicação aqui de Naive Bayes, né? O Gaussian Naive Bayes. Essa foi a técnica que foi utilizada lá no meados dos anos 2000 para filtrar spam. Então, se você tem um filtro de spam eficiente hoje no seu e-mail, é graças a essa ferramenta estatística, né? E aí existe todo um estudo de estatística aqui por trás, de probabilidade, né? Não é só aplicar o teorema de Bayes, né? Você tem que saber que variáveis... existe uma falha na hipótese aqui, né? Que ele desconsidera a correlação entre duas variáveis explicativas e tudo mais, né? A gente pode falar de árvore de decisão. A árvore de decisão, putz, pode parecer fácil, mas esse aqui é a árvore de decisão do meu caso mais simples possível, né? A minha árvore do meu caso mais complexo, eu precisaria talvez de uns 20 slides para caber, né? Então, o problema começa a crescer, por mais que a árvore seja uma abordagem simples, não é fácil entender o que ela está querendo dizer para você, tá? Floresta aleatória, né? Se as árvores de decisão já são complicado, imagina uma floresta cheia de árvores, né? Onde cada árvorezinha dessa é um conjunto dessas, né? Então você tem várias árvores de decisão pendurada. Então, interpretar esse negócio, o método é bom, mas como que você interpreta o resultado dele, né? Como você sabe se o que você está medindo é realmente uma verdade ou não é um resultado aleatório, né? A gente pode falar das regressões logísticas, né? Será que vai subir ou vai descer, né? Então, mas o meu problema não tem só duas classes, ele tem três, né? Será que a gente vai ter uma expansão econômica, vai ter uma recessão, mas e cadê aqui a estabilidade, né? Então você tem que fazer três regressões logísticas, né? Vai subir ou não vai subir, né? Vai cair ou não vai cair? Vai ficar estável ou não vai ficar estável? Aí você faz essas três regressões e combina as três, né? E a combinação das três é mais complicada do que as três separadas, né? Então, tem que conhecer profundamente as técnicas, né? Suporte Vector Machine, né? Essa é uma técnica muito usada hoje em dia, muito boa. Talvez a melhor técnica que eu esteja usando, né? Você quer dividir aqui seus dados através de forma linear, né? Mas e se seus dados não forem separáveis linearmente? Se tiver um ponto verde aqui, um ponto azul aqui, como que você coloca um kernel não linear para desviar, né? Então, tem que conhecer muito bem a teoria por trás do método. Não é só baixar o código e ir rodando, né? A rede neural, né? Bom, rede neural acho que todo mundo já ouviu falar, mas e aí? A gente vai usar uma rede neural simples, a gente vai usar uma rede neural profunda, a gente vai usar uma rede neural com filtros convolucionais, a gente vai usar uma rede de Boltzmann. Que rede a gente está usando, né? Então, tem tudo isso, tá, pessoal? A gente precisa conhecer profundamente os métodos, né? E isso é um trabalho árduo, né? Então, assim, eu não estou me aprofundando nos métodos, porque qualquer uma dessas técnicas que eu estou falando aqui é um curso, né? Você vai gastar aí alguns meses para estudar a fundo cada uma dessas, né? Aí, quando a gente vai avaliar o modelo, né? A gente vai falar de precisão ou de acurácia, né? Aí entra a ideia que, agora que o pessoal está assistindo muito o noticiário da Covid, é fácil de ver o que é um falso positivo, o que é um falso negativo, né? Então, você vai analisar pela precisão,
pela sensibilidade, pela acurácia? Qual que é o parâmetro que você vai usar, né? E aí, no fim das contas, o que o programa cospe para a gente é um código de texto, né? E a partir desse código de texto, você precisa interpretar. Como que você interpreta esse monte de texto, né? Bom, e aí vem todo um trabalho de pós-processamento para você gerar os gráficos, né? Putz, são vários gráficos aqui, ó. Num primeiro momento, vocês podem falar, putz, esse cara é bom pra caramba, né? Ó, os métodos dele têm 90% de acurácia, o cara acerta 90% das vezes, incrível, né? Só que aí quando você vai testar a métrica F1, que é o que realmente importa, né? O score F1, que é o que realmente vai medir se o seu problema tá bom ou não, aí é bem mais baixo, ó. Aí você já começa a ver diferença, né? Por exemplo, regressão logística foi mediana, né? Mas não foi excelente. Você pega a rede neural, ó, a rede neural nem conseguiu classificar a barra azul, as barras azuis aqui, que seriam a recessão e a expansão econômica extrema, né? Então, quer dizer, rede neural não é muito boa para modelar esse tipo de problema. Kernel gaussiano, ó, o Naive Bayes, ele classifica muito bem. No entanto, ele a alta, né? Mas os movimentos de queda não. Então, pessoal, a gente começa a olhar para esse monte de dado, né? E já começa a não entender mais nada. O que esses dados estão dizendo, né? O que é a acurácia de teste por classe, né? E aí você vai juntando e colocando um gráfico dentro do outro, né? Vai misturando, 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 até o momento que você consegue chegar numa tabela pequenininha que junta tudo, né? Que você pegou ali, sei lá, milhões de dados, né? Compilou em centenas de gráficos e juntou esses centenas de gráficos em dezenas de tabelas, e dessas dezenas de tabelas você fez ali mais 5 gráficos de alto nível, né? Que você já não consegue nem interpretar mais, e no fim você faz uma única tabela que você vai mostrar para o seu chefe, né? O que é melhor? Classificar entre subir e descer e ficar estável, ou um modelo mais detalhado, né? Pô, o modelo detalhado, ele erra demais, pessoal. 42% de erro, 60% de erro não dá, né? O modelo muito simples, né, de sobe ou desce, também não representa muito, né? Eu não quero comprar ou vender uma ação se subiu 0,1%. Eu quero quando ela está em tendência, né? Então, a gente tem que ter um modelo que tem uma taxa de erro que não é tão alta, né? Mas também não é tão baixa, mas que consegue tirar a gente da tendência para estabilidade. Então, digo para vocês, ó, compilar essa tabelinha aqui que mostra que essa discretização é a melhor, me gerou aqui pelo menos aqui uns 6 meses de insight, mais umas 2 semanas compilando dado, né? Então, e é isso que o seu chefe quer ver, né? O seu chefe quer uma resposta direta, né? Ele pergunta, invisto nisso ou não, né? Ele não vai querer, veja bem, e você tem que entender. Não, ele quer uma resposta sim ou não, né? É igual a CPI da Covid, né? O cara não está perguntando o contexto, né? Ele quer a resposta sim ou não, né? Então, chegar nesse estado vai muita pesquisa, né? Assim como parametrizar também você tem que configurar os hiperparâmetros. Então, assim, eu passei aqui meio rápido, pessoal, para a gente conseguir concluir a palestra no seguinte sentido. Você não vai achar uma solução fácil para um problema difícil, né? Para você conseguir resolver um problema difícil, você vai ter que... Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.